Porque nosso medo da morte é proporcional ao nosso medo da vida. A morte é um assunto desconfortável para a maioria das pessoas. Talvez porque sejamos as únicas criaturas na Terra que têm plena consciência de nossa própria mortalidade. O pensamento terrível que todos compartilhamos é que, uma vez que morremos, acreditamos que deixaremos de existir. Passamos a vida tentando nos distanciar o máximo possível desse pensamento. À medida que nossa visão de mundo materialista cresce proporcionalmente com nossos sentidos egóicos individualizados de self, a ciência começa a desmistificar e reduzir nossa existência a um monte de substâncias químicas, sangue e ossos provenientes exclusivamente do acaso. Tudo o que evitamos, tudo o que não enfrentamos na vida aumenta nossos medos inconscientes, servindo para alimentar nosso eu sombrio, ampliando nossos medos 10 vezes. Esse é o caso da morte. O medo da morte tem seu papel em nossa sobrevivência biológica. Mas quando permitimos que esse medo tome conta de todas as nossas vidas, colocando a existência de nosso corpo antes das necessidades de nossa alma, então temos um sério desequilíbrio. Isso é exatamente o que está acontecendo em nossa cultura hoje. Ficamos obcecados em prolongar nossa juventude física a custos ridículos, enquanto em outras partes do mundo, as pessoas estão morrendo de desnutrição. Chegamos até a abusar de nossos avanços médicos. Quando envelhecemos ou ficamos gravemente doentes, somos mantidos artificialmente vivos com máquinas, tubos de alimentação e medicamentos, tudo para adiar o que sabemos ser certo. Estamos sacrificando qualidade de vida por quantidade de vida por medo do incerto. Em minha jornada pessoal para o eu, e em minhas experiências com a morte, enfrentei, abracei e aprendi algumas lições valiosas das quais sinto que você se beneficiará. Aqui estão alguns deles. 1. No momento em que você nasceu, você já morreu. Deixe-me explicar isso. No momento em que você nasce, há uma linha contínua entre você e seu túmulo. Na verdade, você está realmente deitado em seu túmulo tanto quanto está sentado onde está agora. Vida e morte surgem mutuamente, o início e o fim de um espectro existem ao mesmo tempo. Não é por acaso que em nossa sociedade existem 2 tabus principais, que na verdade são apenas um: sexo e morte. Sexo é o processo pelo qual passamos a existir, e a morte é a maneira como deixamos de existir. O problema é que percebemos a realidade da terceira dimensão, quase como uma linha reta. Nosso nascimento parece um evento separado de nossa morte. Em um nível quântico, todo o tempo ocorre simultaneamente, e se pudéssemos perceber o espaço quadridimensional, seríamos capazes de ver nossa própria morte. A vida é uma construção em direção ao clímax, que rotulamos de morte. 2. A morte essencialmente o torna vivo. Pode parecer um paradoxo, mas somente através da morte podemos ser seres verdadeiramente vivos, o que torna a vida ainda mais emocionante. Se você soubesse que viveria para sempre, a vida seria extremamente monótona e desinteressante. Se soubéssemos que tudo estava seguro, e nada poderia acontecer conosco, que motivação teríamos para fazer alguma coisa? É a natureza efêmera da vida, a impermanência dela que nos dá perspectiva. A morte torna o amor e a vulnerabilidade tão alegres, e faz com que seguir um caminho arriscado no coração vale a pena. Sempre que algo na vida estiver perturbando você, pergunte-se: quantas pessoas no passado foram ridicularizadas, chateadas, feridas e ficaram preocupadas com alguma coisa? Onde eles estão agora? Onde estão seus inimigos? 3. A morte o torna grato. No fundo, somos todos lobos solitários, quer saibamos disso ou não. A vida e a morte são jornadas solitárias repletas de visitantes, que encontramos ao longo de nossos caminhos. Frequentemente, consideramos certos os momentos em que nossos caminhos colidem com outros. Um exemplo disso pode ser testemunhado em um experimento. Sempre que você está passando por um momento com um ente querido,
um amigo, parente ou pessoa amada, dê um passo para trás. Tome consciência da impermanência da vida e observe aquele momento com todos os seus detalhes mundanos, como se você estivesse experimentando o momento do futuro, da perspectiva que essa pessoa não está mais em sua vida. Essa perspectiva futura do momento presente é uma das formas mais bonitas de sentir gratidão pelos outros. 4. A morte é uma perspectiva. A morte está na raiz da maioria dos medos. Mesmo falar em público pode ser considerado um medo primitivo de ser rejeitado e banido pela tribo para se defender sozinho, ou de se tornar vulnerável em um espaço aberto para o público que percebemos como predadores. Mas por que temos tanto medo da morte? O que conhecemos como morte é apenas a nossa percepção externa disso. A maioria de nós tem medo da morte, porque associamos a dor física, ou porque tem medo da incerteza da vida após a morte. Se você se dedicar a uma autoexploração suficiente, você perceberá que não é você quem morre, mas o que você pensa que é, ou seja, seu corpo, seus sentimentos, seus pensamentos, a percepção que seu cérebro tem da realidade, sua história e memórias. Mas quando morremos, nossas almas, ou nossa consciência imutável profunda e pura, retorna à sua fonte original. 5. Morte e renascimento. Filósofos, figuras religiosas e pensadores têm dedicado suas vidas inteiras para especular o que acontece depois da morte, e se há vida após a morte, ou não. No entanto, muito poucas pessoas têm realmente investigado de onde viemos antes do nascimento. Investimos muito mais energia para resolver o que nos amedronta do que para o que já aconteceu. A verdade é que, se entendermos a energia, perceberemos que nada pode ser destruído, está constantemente mudando de forma, se transformando e fluindo. A vida é um esquecimento desta fonte original, que está sempre presente dentro de nós, e na morte somos lembrados dessa fonte mais uma vez. 6. Deixe os mortos enterrarem os mortos. Lembro-me de ter lido aquela frase de Jesus, e me impressionou. A maioria das pessoas está tão preocupada com a vida após a morte, mas nunca param para questionar se estão vivas para começar. Presumimos que estamos vivos, porque respiramos, comemos e nos movemos. Mas isso é simplesmente existir, não é realmente se sentir totalmente e completamente vivo. Sua personalidade pode estar neste mundo, mas sua alma nunca o toca. Muitas pessoas temem a morte, porque nunca se sentiram realmente vivas. Eles nunca se sentiram cheios de êxtase e alegria, experimentaram uma vida além da felicidade temporária ou momentos de completa unidade harmoniosa e bem-aventurança com a existência. Essas pessoas passam a vida se preparando constantemente para esses momentos estimulantes e atemporais como este, mas seu próprio ato de evitar a morte nunca permite que o momento surja completamente. Esses momentos nunca chegam, porque temos muito medo de correr riscos, de ser vulneráveis, de ser autênticos, e enfrentar o incerto. Temos muito medo de estar vivos. Só depois que experimentamos a verdadeira vivacidade, mesmo que por um único momento, a morte diminui seu poder sobre nós. Se a vida é a polaridade da morte, seu medo da vida será proporcional ao seu medo da morte. 7. A morte é o espelho da sua vida. A morte funciona como um espelho. Tudo a que você dedicou sua vida, tudo a que você deu importância na vida, será refletido no momento da sua morte. Se você passou a vida buscando riquezas materialistas, respeito egoísta e uma vida de prazeres físicos, a morte será muito dolorosa para você. Você terá que desistir de tudo isso. Se você passou sua vida perseguindo suas paixões pela arte, música e encontrando seu significado pessoal, então você experimentou a vida além de suas qualidades externas físicas, que a morte não pode tirar. E se você realmente experimentou algo além de seu senso individual de identidade, se ficou em sintonia com sua alma, então a morte não é mais terrível. Você sabe que a morte é uma ilusão externa, é o fundo que contrasta com o primeiro plano da vida.
Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar, só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.